Oi, pessoas, tudo bom? Esse aqui é o microfone, tá? Então não estranhe, é para melhorar o áudio para vocês. Nós vamos ter hoje uma aula presencial, saudades eternas, professora, tá? Nós tivemos algumas aulas online que eu mandei material para vocês que falava aí sobre as células, sobre o que era citologia e sobre as membranas plasmáticas. Agora nós vamos estudar o citoplasma e as organelas. Então, a célula, ela é uma estrutura morfuncional, então todas as funções vitais que um ser vivo faz, a célula também desempenha. Então, ela excreta, ela se nutre, ela se reproduz, ela respira e tudo que um ser vivo é capaz de fazer, a célula também. Por isso que ela é o conceito de célula é que é a unidade morfofisiológica da vida, é a menor porção de matéria viva que nós podemos ter. Na célula, nós temos aí três partes principais, que foi uma das perguntas que eu mandei para vocês na atividade. Então, uma célula ela tem membrana plasmática, ela tem o citoplasma e ela tem o núcleo. Né? Então, a membrana plasmática é aquela película fina, delicada, que envolve a célula e que delimita toda essa célula, né? Todo o compartimento interno dela. O citoplasma é aquela parte que você tem intermediária entre o núcleo e a membrana plasmática e você tem uma parte que é líquida, que a gente chama de aloplasma, e uma parte que é sólida, que está mergulhada nessa parte líquida do citoplasma, que são chamadas de organelas celulares. Então, o hialoplasma, ele vai ser composto basicamente por água, proteínas, íons e outras substâncias que estão dissolvidas. Ele tem uma composição altamente proteica e é isso que faz com que ele tenha uma textura de gel, então ele parece uma gelatina, tá? E dentro dessa gelatina, que é o hialoplasma, nós vamos ter aí as organelas celulares mergulhadas, beleza? Aí, vamos então começar a compartilhar a nossa. Não é isto. Perdão, deixa eu compartilhar de novo com vocês, tá? Então, aí, como a gente já viu na nossa última aula, a membrana plasmática, ela é uma dupla membrana formada por lipídios e proteínas, por isso que a gente fala que a composição dela é lipoproteica, né? Nós temos aí alguns seres que não são constituídos por células, que é o caso dos vírus. Os vírus são seres acelulares, eles não têm organização celular. Beleza? Lembrando qual que é a diferença entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica. A célula eucariótica, ela vai ter uma membrana nuclear separando o material genético do citoplasma. Então, essa estrutura que separa o material genético do citoplasma é chamada de carioteca. Então, essa membrana nuclear também é chamada de carioteca, e ela vai separar o material genético do citoplasma, formando uma estrutura única que a gente chama de núcleo. Então, somente as células eucarióticas apresentam núcleo, tá? Aí, a célula vegetal também é eucariótica, então aí você tem aqui, ó, a carioteca bonitinha, separando o material genético que está aqui dentro do núcleo de todo o restante do citoplasma. Agora, as
as células procarióticas, elas não são assim. O material genético, ela tá disperso no citoplasma, ele é um material genético circular, tá? Ele não é filamentoso, como é o caso do material genético das células eucarióticas. E essa célula, portanto, ela não tem um núcleo organizado. Essa estrutura, que é o material genético circular aí, que está misturado ao citoplasma, é chamado de nucleoide. Então, célula procariótica não tem núcleo, tem nucleoide, beleza? Então, aí, vamos começar. O glicocálix, nós estudamos na última aula também, é uma estrutura que está na superfície da membrana plasmática, que funciona como um tipo de receptor de membrana, né? Aí, nós temos aí tanto a membrana plasmática quanto a membrana nuclear, a membrana que envolve o núcleo, elas têm a mesma composição, elas são lipoproteicas, tá? Sendo que a membrana que envolve o núcleo, ela é dupla, então ela se dobra sobre ela mesma. E ela vai dar origem também a algumas organelas celulares que nós chamamos de sistema de endomembranas. Então, nosso sistema de endomembranas, nós vamos ter aí os retículos endoplasmáticos, o complexo Golgi, tá? E você tem outras organelas que são não membranosas. Então, vamos lá. Aí, o sistema de endomembranas, ele vai desde a carioteca, que é essa aqui amarelinha, tá? Aí, ele tem diferenciações no retículo endoplasmático rugoso, no retículo endoplasmático liso. Então, rugoso, esse que tem bolinhas, tá? Que são os grânulos, vocês vão ver que são os ribossomos. Nós temos o retículo endoplasmático liso, que é esse aqui, ó, que não tem bolinhas, que é só um conjunto de ductos que vão aí também produzir algumas coisas que são interessantes para a célula. E nós temos aqui atrás, em verdinho, o complexo Golgi. O complexo Golgi vai armazenar tudo que os retículos endoplasmáticos produzem. Então, aí, ele vai ser aí o nosso armazém da célula e quando a célula precisa de alguma substância que está armazenada no complexo Golgi, ele vai desprender dele vesículas cheias dessas substâncias. Quando essas substâncias que estão dentro dessas vesículas são enzimas digestórias, essas vesículas passam a ser chamadas de lisossomos, que são uma das organelas da célula e que também são responsáveis pela digestão celular. Certinho? Então, vamos continuar aqui, ó. Os retículos endoplasmáticos, eles são um conjunto de membranas ramificadas, tá? Que vão se estender aí na forma de labirinto e que vão distribuir, produzir e distribuir algumas substâncias que são bem essenciais na célula. Então, quando você tem o retículo endoplasmático, você tem dois tipos de retículo. Você pode ter o retículo endoplasmático rugoso, que é esse aqui, ó, cheio de granulozinhos, tá vendo? Por isso que ele é chamado de granuloso ou rugoso, tá? Granuloso é uma nomenclatura mais nova, mais moderna. Rugoso é uma nomenclatura mais antiga, mas são sinônimos, então são a mesma coisa para vocês estudarem. Então, nós temos também o retículo endoplasmático liso. Olha aqui, tá vendo que ele não tem granulozinho nenhum? Então, por isso, retículo endoplasmático liso. Qual a função desses retículos? O sistema de endomembranas, como um todo, eles vão ajudar na sustentação da célula, na sustentação mecânica e na manutenção da forma celular, tá? Então, eles vão funcionar como se fossem estruturas aí que sustentam mecanicamente a célula. Além disso, eles têm outras funções. O retículo endoplasmático rugoso, esses granulozinhos aí, são os ribossomos. E os ribossomos são organelas que são especializadas na produção de proteínas. Então, dentro do retículo endoplasmático rugoso, nós vamos ter a síntese de proteínas. Toda vez que vocês escutarem a palavra síntese, isso quer dizer produção.
Então, ela vai produzir proteínas. Essas proteínas são produzidas dentro das membranas do retículo endoplasmático rugoso e depois, se não forem utilizadas pela célula, vão ser transferidas para o complexo Golgi. Tranquilo aí? Aí, o retículo endoplasmático liso, ele vai ter também várias funções. Primeiro, ele vai produzir diversas substâncias aí que não são proteínas. Proteína é função do retículo endoplasmático rugoso. Outros tipos de substâncias são função do retículo endoplasmático liso. Então, aí ele vai sintetizar principalmente lipídios, esteroides em especial, e vai também associar esses lipídios à glicose ou a outras substâncias também. Além disso, ele vai armazenar essas substâncias e vai utilizar essas substâncias para regular as concentrações delas dentro da célula, tá? Ele também vai ser responsável pela detoxificação da célula. O que é isso? Ele vai ser responsável por excretar, por sintetizar e excretar, sintetizar não, perdão, ele vai excretar, preparar essa substância e excretar todas as substâncias que são tóxicas para a célula. Então, por exemplo, uma pessoa que toma uma grande quantidade de bebida alcoólica, esse álcool etílico é uma substância que é tóxica para as células do organismo. Então, onde que ela vai ser eliminada? No fígado, principalmente pelos retículos endoplasmáticos lisos das células que fazem parte do fígado, das células hepáticas, tá? Os vacúolos. Os vacúolos são são formas que a célula tem de armazenar substâncias, águas, pigmentos que vão regular a osmose, a pressão osmótica da célula e que também vão servir de reserva para a célula. Então, esses vacúolos, eles vão ser dotados de uma membrana que é chamada de tonoplasto. Essa membrana vai envolver essa substância que a célula vai armazenar para que ela possa se utilizar desses vacúolos no futuro próximo. Aí, o complexo Golgi, ele é esse conjunto aí de sacos e membranas, tá? Que vão formar vesículas, e essas vesículas vão se desprender dele também, cheias dessas substâncias que ele acaba aí por armazenar. O complexo Golgi, ele é responsável pelo armazenamento dessas substâncias que a célula produz, tanto de proteínas como de outras substâncias, podem ser aí polissacarídeos, glicoproteínas, enzimas, né? E ele também vai ser responsável pelo empacotamento e exportação de algumas substâncias da célula, para a célula, tá? Então, quando essa célula precisa dessas substâncias, ele vai secretar essas substâncias na forma de vesículas. Enquanto a célula não precisa dessas substâncias, ele armazena essas substâncias dentro dessas cisternas membranosas. Beleza aí? Então, proteínas são produzidas pelos ribossomos que estão aderidos na parede dos retículos endoplasmáticos. Vamos retornar lá? Olha que coisinha bonitinha, ó. As proteínas são produzidas aqui por esses granulozinhos que são os ribossomos. As proteínas vão ser transportadas pelo retículo endoplasmático até o complexo Golgi, onde elas vão ficar armazenadas. Quando a célula precisa dessas substâncias, o complexo Golgi secreta essas substâncias na forma de vesículas. Ok? Beleza aí? Tá, então? Então aí, ó, outro resumão aqui. Retículo endoplasmático produz as proteínas, elas são enviadas ao complexo Golgi, onde ficam armazenadas. O complexo Golgi, quando a célula necessita, secreta essa substância na forma de vesículas. Muito tranquilinho. Eu falei para vocês que os lisossomos são produzidos a partir do complexo Golgi. Então, esses lisossomos, eles vão ser produzidos
a partir do complexo Golgi. Dentro deles, eles são vesículas membranosas que vão ter aqui dentro enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas, enquanto esse lisossomo ainda não participou da digestão, ele é chamado de lisossomo primário. Quando esse lisossomo ele vai fazer a digestão de alguma substância que é absorvida pela célula, olha aqui um exemplo. Ó, você tem aqui um material que é fagocitado, aqui é uma pinocitose, porque são partículas líquidas, lembram-se? E aí, esse lisossomo vai se unir a esse vacúolo que é chamado de pinossomo. Quando ele se une ao vacúolo, ou com partículas sólidas, que é chamado de fagocitose, ou com partículas líquidas, que é chamada de pinocitose, nós vamos ter a formação de um lisossomo que nós chamamos de secundário. Dentro desse lisossomo secundário vai haver a digestão dessas partículas aí que foram fagocitadas, e depois que elas são fagocitadas, forma-se um corpo residual que depois vai se aproximar da membrana plasmática e que vai ser excretado aí os resíduos para fora da célula, ok? Os lisossomos também têm outras funções. As funções dele podem ser chamadas de autofagia ou heterofagia. O que é a heterofagia? Quando esse lisossomo participa da digestão de alguma coisa que veio do meio externo e que foi fagocitado pela célula. Tranquilo? Então, isso é heterofagia. Agora, autofagia é quando ele vai eliminar alguma estrutura que faz parte da célula, mas que por algum motivo aí ela não funciona mais. Por exemplo, nós temos aqui uma mitocôndriazinha que não tem mais função. Então, o seu uso aí não tem mais atividade. Então, o que vai acontecer? Essa célula vai formar um vacúolo, que nós chamamos de vacúolo autofágico. O lisossomo primário vai se unir a esse vacúolo autofágico, vai digerir essa mitocôndria, que não tem mais utilidade para a célula, e vai eliminar essa organela velha. Ok? Então, esse processo é chamado de autofagia. Agora, nós temos também a participação das enzimas digestivas e dos lisossomos em processos de decomposição celular. Então, quando há a morte da célula, vai haver um desequilíbrio químico dentro dessa célula. Isso vai provocar a liberação das enzimas digestórias dentro do conteúdo celular, e aí essa célula vai começar a ser digerida. Isso a gente encontra nos processos de decomposição, tá? Então, quando um organismo morre, ele vai começar a se decompor justamente por quê? Porque as suas células vão entrar em autólise, quer dizer, elas vão se autodigerir. Por isso, dá-se início aí ao processo de decomposição desse organismo. Tranquilo? As mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas que têm esse formatozinho aqui, ó, em bastonete, de feijão, tá? O pessoal fala que ela tem formato de feijão ou formato riniforme, o formato do rim. Então, elas são organelas membranosas, elas são formadas por duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna, e dentro dessa membrana interna aí, nós chamamos essas dobras da membrana interna de cristas mitocondriais, tá? Dentro dessa mitocôndria vai acontecer o processo que nós chamamos de respiração celular. O que é o processo de respiração celular? A mitocôndria vai com a utilização do oxigênio, vai quebrar as moléculas de glicose e produzir energia na forma de uma molécula energética que nós chamamos de ATP. Então, as mitocôndrias, elas são as fornalhas da célula. Elas vão produzir o combustível, a energia que a célula precisa para se manter viva. Ok? Aí, vocês vão ter aqui, ó, na matriz mitocondrial, tá? Vai acontecer uma parte do ciclo
respiração, que é chamado de ciclo de Krebs. Nas cristas mitocondriais, vai acontecer aí a cadeia respiratória, que é uma outra reação química que faz parte da respiração celular, ok? Aí, nós temos os centríolos são constituídos por microtúbulos, tá? Um conjunto aí de túbulos de número de 9 ou múltiplos de 9. Então, eles são agrupados em grupos de 3 e eles vão formar o que nós chamamos de centríolos. Os centríolos, eles vão ser responsáveis por participar da reprodução da célula, porque esses centríolos eles vão se duplicar e formar as fibras que vão segurar os cromossomos durante a divisão celular, e eles também vão ser responsáveis pela formação dos cílios e dos flagelos, tá? Então, eles participam da reprodução celular e também da formação dos cílios e flagelos, que são estruturas locomotoras da célula. Os peroxissomos, eles são organelas celulares que também são bem parecidas aí com os lisossomos, só que, em vez de fazer a digestão celular, eles vão ser responsáveis pela decomposição da água oxigenada dentro da célula. A água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, ela é tóxica para a célula. Então, o que vai acontecer aí? Dentro desses peroxissomos, nós temos enzimas que são chamadas de catalase. Essa catalase, ela vai atuar sobre a água oxigenada e vai transformar essa água oxigenada em água e oxigênio, fazendo com que ela desapareça da célula. O oxigênio e a água, que são resultados dessa decomposição, vão ser utilizados pela célula e a água oxigenada será eliminada, não vai fazer mal para a célula ou vai causar a morte celular, ok? Os cloroplastos. Os cloroplastos são organelas celulares formadas também por uma dupla membrana que envolve aí membranas que que têm a forma de moedas empilhadas umas nas outras, que nós chamamos de lamelas, tá? Esse conjunto de lamelas que estão empilhadas, de estruturas que estão aqui empilhadas, cada uma dessas estruturas são chamadas de tilacoides, a pilha é chamada de grana, tá? E o conjunto é chamado de grânulos. Então, um grânum é constituído por vários tilacoides, tá? Que são essas membraninhas aí em forma de moedas, ok? Dentro desses tilacoides que se localiza aí a clorofila. E, portanto, o cloroplasto é uma organela que é responsável pela fotossíntese da célula. Então, é uma organela que é exclusiva das células vegetais, tá? Os cloroplastos não estão presentes numa célula animal. Aí, você tem outra figura aí do cloroplasto, tá? E nós vamos encerrar essa nossa aula por hoje. Nós falamos sobre todas as organelas celulares, lembrando da diferença entre uma célula vegetal e uma célula animal. A célula vegetal vai ter parede celular e também vai ter os cloroplastos. Já a célula animal não tem cloroplasto e apresenta aí os centríolos. A célula vegetal não apresenta centríolos. Ok? Um beijo para vocês. Nós vamos ter reuniões onde vocês vão poder tirar as dúvidas das aulas comigo, tá? A nossa reunião aí, elas geralmente vão ser na sexta ou na terça-feira. Então, eu vou passar o aviso para vocês nos grupos do WhatsApp e nós vamos nos encontrar para tirar as dúvidas, ok? Um beijo grande para vocês, saúde, fiquem com Deus.